contar uma história. Eu não, ele vai contar a história. Eu só vou fazer um breve resumo aqui. Posso falar a idade? Pode. Posso? Ele tem 34 anos e se tornou empresário de sucesso. Hoje, ele é dono da maior rede de micro franquias de camisetas online no Brasil. A sua empresa, para que você tenha uma ideia, tem 103 franquias e vende mais de 5.000 modelos diferentes de estampas de camisetas. Mas se você pensa assim, nossa, cara de sucesso, hein? Novo ainda, com tudo isso. Se você pensa que a vida dele sempre foi assim, tá enganada. Ele deu uma bela virada na vida. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Prazer Claudete. te conhecer, Obrigado. dá um beijo. Ele veio da cidade de Itu participar do nosso programa. Ele é o Marcelo Ostia, né? Marcelo, que bacana o que você conseguiu, hein? Legal. Você vende muito só bom. pela internet? Eu vendo só pela internet e estamos testando, né? Opções de franquias em shoppings. Que bacana. Mas o nosso forte é vender pela internet. Agora, a vida do Marcelo, como eu falei, não era um sucesso assim, não. Tanto é que ele chegou a morar 3 meses na vaga de um estacionamento. Me conta um pouco da tua vida. Você vive em Itu ainda hoje? Eu vivo na cidade de Itu, né? Nascido lá? Nascido na cidade de Itu. E eu me despertei aí para o empreendedorismo aos 9 anos de idade. É mesmo? Quando eu vendia jornais, né? Então eu vendia o jornal novo e depois eu passava recolhendo na casa das pessoas que tinham comprado para vender para o dono do açougue. Né? Então foi assim Você que vendia o novo e o eu vendi usado. o novo para a pessoa ler, ficar informada. E o que já tinha usado? E depois eu pegava para revender. Zé. Né? E acho que foi aí que eu comecei a ter o gosto pelo empreendedorismo. Fui aos 11 anos de idade, eu fui querer trabalhar, né? Entrei trabalhar na Guarda Mirim. Comecei dentro de uma empresa multinacional. Comecei lá como aquele garotinho que tira a cópia e fui crescendo dentro dessa empresa. Eu queria ser um diretor, um gerente, um presidente, mas para minha surpresa essa empresa se desligou lá da cidade de Itu. E aí eu fiquei frustrado. Eu falei, nossa, eu estava me dedicando, vestindo a camisa da empresa e a empresa foi embora. Só que foi essa virada de chave, né? Com o dinheiro da rescisão dessa empresa eu comprei um scanner na época, um scanner, uma impressora e um computador. E foi aí que eu comecei o meu primeiro negócio oficialmente, que era tirando cópias no bairro. Então eu tirava cópias, fazia trabalho escolar, cartão de visita e com o tempo foi passando e aí uma das pessoas me pediu para eu fazer a arte para estampar a camiseta. Mas aí você já tinha morado na rua? Ainda não, ainda não. Você já começou com o negócio de camiseta? Eu comecei a ter o gosto por ter um negócio. Tá. E onde era esse teu pequeno negócio? Na lá? garagem da casa dos meus pais. Tá. E aí eu comecei fazendo tudo isso que eu falei. E eis que uma pessoa, né, apareceu lá que ele sabia fazer a camiseta, mas ele não sabia fazer a estampa. E eu também não sabia, mas curioso, fui querer aprender para poder atender essa pessoa. E comecei a fazer algumas estampas para ele. Só que como ele trabalhava para uma empresa só na cidade, essa empresa, que era maior que a dele, quebrou e junto levou a dele. Foi aí que eu vi a oportunidade de comprar os equipamentos que ele fazia camiseta e foi então que eu comecei a produzir as primeiras camisetas na garagem da casa dos meus pais. O negócio começou a dar certo, começamos a crescer, eu arrumei um sócio, fomos para um outro lugar maior, só que por inexperiência a gente acabou quebrando, né, por querer acompanhar o preço de concorrente, para completar. A gente acabou levando um calote de um fornecedor. Meu Deus. E na época era R$9.000, mas para um pequeno negócio, R$9.000 era muito dinheiro. E nós fomos até a cidade de São Paulo para querer cobrar esse fornecedor. E a hora que nós chegamos no endereço desse fornecedor, ele tinha ido embora, sumiu. E tinha dado cano nos funcionários, tinha desaparecido. Já estávamos em São Paulo e eu comecei a bater de porta em porta. Várias lojas vendiam camiseta, mas ninguém oferecia ela estampada. E foi aí que eu fui batendo de porta em porta e uma das portas se abriram, né? Falou, olha, eu tenho interesse no seu trabalho. Então eu montei uma subempresa dentro de uma empresa que já existia. Então eu ficava na porta oferecendo meu trabalho. Olha, você comprou quantas camisetas? 50? 100? Eu sei fazer a estampa. Então se você deixar a camiseta aqui, eu já vou estampar para você. Só que a minha chegada em São Paulo, né, nessa de bater de porta em porta... Você tinha que idade aí? Eu tinha 20, 21 anos. Nessa de chegar ali batendo de porta em porta, uma das portas se abriram, que foi de uma empresa de um senhor que é turco. E ele falou assim, olha, você pode mostrar o seu trabalho,
Só que da porta para fora você se vira. Eu não sei se seu nome é Marcelo, não sei realmente quem é você. E foi isso que eu fiz. Na época eu tinha um sócio ainda, né? A gente chegou em São Paulo com R$50. Nesse primeiro dia a gente tinha que se alimentar, arrumar um lugar para poder ficar. Só com 50? Só com R$50 para duas pessoas. Então não conseguimos hotel. Lógico. Não conseguimos casa. Bateu a fome, fomos almoçar. Parte do dinheiro já foi embora, exatamente. Voltando para a loja já desanimado, né? Pensando como ia ser. Onde ficava essa loja? Onde fica? Na Rua Bresser, ainda existe. Bem lá no Brás? No meio, exatamente, no Brás. Voltando, eu vi que em frente à loja tinha um estacionamento. Ainda existe esse estacionamento. E eu falei, por que não, né? Ver se tem uma vaga de estacionamento para a gente poder, pelo menos, dormir, já que a gente não tem dinheiro nem para voltar. E aí eu fui lá, conversei com a pessoa que estava responsável. Ele ligou para quem era, acho que dono ou gerente, alguma coisa assim, e falou, olha, desde que você fique um tempo, né, um tempo curto aqui, esse tempo foi 3 meses, você pode ficar. Só que a condição é que você saia daqui às 6 da manhã e volte depois das 11. Te cobraram? Cobraram o preço de carro, normalmente, né? Você pagava como um carro? Eu pagava como um carro, mas eu dormia no chão. A minha primeira semana foi dormir... Mas espera, mas eles deixaram você dormir assim no chão? Com essa condição... Mas sabiam que você ia dormir sabia. No chão e tudo? Sim. Eles sabiam, né, que eu ia ficar ali hospedado no chão. Então a minha primeira semana foi dormindo no cimento. Eu acordava todo pintadinho. Também, nós dois ficávamos ali. Mas e coberta? Dormindo. Não tinha coberta. Nosso travesseiro era uma camiseta dentro da outra camiseta. E a nossa primeira semana foi assim. E aí depois o banho? O banho a gente tomava de tanque ou de mangueira. Lá mesmo? Então era aquele... No estacionamento? Exatamente, lá no estacionamento. Antes das 6, né? Antes das 6. Então tinha que tomar um banho. E que horas vocês entravam? Eu entrava depois das 11, né? Então eu retornava, porque daí todo mundo já tinha guardado o carro. E nesse meio tempo que eu tinha que ficar, o Brás, para quem conhece, é lotado, né, durante o dia, mas à noite é um deserto e só os invisíveis, né, eu chamo os moradores de rua de invisíveis. Aí só os invisíveis ficam visíveis. É perigoso. Exatamente. Perigoso até de dia. Exatamente. E aí eu tive muito contato com os invisíveis, conheci várias histórias de sabedoria, né? Eu aprendi muito com esse pessoal. Você conheceu gente que dorme na rua? Pessoas que... Quer dizer, pior ainda, Exatamente. porque vocês estavam, seguros. Eu estava seguro pela pelo porta, né? O portão do estacionamento. Agora, os outros não, né? Exatamente. A Deus dará, como se diz realmente. E você conheceu gente que tinha família, que tinha tudo, que foi parar na rua? Pessoas com várias histórias, algumas histórias inacreditáveis, que só por isso ele veio pra rua, né? Então, uma das frases marcantes para mim foi de um morador que ele falou assim, não sei por que tanta diferença se o destino é um só. Né? E isso mexeu comigo. Eu falei, eu não preciso ficar aqui. Né? Se existe a diferença, eu vou atrás de ser diferente. Por que eu também vou acabar virando um morador de rua? Né? E aí a tua família, sabia disso? Então, eu estava vivendo, né? Jovem, eu estava vivendo um momento bem conturbado na família. Meus pais estavam se separando. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de namoro. Então, assim, estava bem bagunçada a nossa vida de relacionamento familiar, né? Então, eu também fiquei na minha. Depois de um tempo, ficaram sabendo que eu morava nessa vaga de estacionamento. Tanto a minha quanto a família do Paulo também, que estava junto comigo. Que era o seu sócio. Que era o meu sócio, né? Bom, 3 meses morando lá. 3 meses morando. E 3 meses trabalhando na porta da loja do Turco. 3 meses trabalhando na porta do Turco. Mas eu fiquei um período de 9 meses em São Paulo. Pera! Porque essa história você continua me contando daqui a pouquinho, tá bom, Marcelo? O que aconteceu? Quer dizer, 3 no estacionamento. E os outros 6, então? Bom... Mas teve algumas almas... E quando chovia? Era coberto? Era coberto. Depois de um tempo, né? Depois da primeira semana, algumas pessoas já ficaram sabendo. Então doaram colchão, cobertor. Então aí a coisa começou a dar uma melhorada. Tá vendo como o povo é solidário, exatamente. Né? E vocês nem aí, né? Nem aí, eu era jovem. O que me fez cair a ficha... foi exatamente essa camisa aqui, que eu ganhei de uma campanha, né? E essa camisa... Deixa eu virar só assim para não dar reflexo, ver se a gente... O que tem a ver essa camisa? Essa camisa é uma camisa de uma campanha, né? Que todo inverno eles doam para os moradores de rua. E foi aí que eu fui confundido com um morador de rua. E aí que caiu a ficha. Eu falei, olha a situação que eu estou, né? Eu preciso melhorar a minha vida porque eu estou sendo confundido com um morador de rua. E aí que tudo começou a fazer sentido. Falei, eu preciso
buscar algo melhor para mim. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Isso fez o quê dentro de você? Provocou o quê? Fez eu querer buscar, né? Falar, eu preciso sair daqui imediatamente. Então tenho que trabalhar e aí mais, tive que trabalhar muito mais, tive que conquistar, né, um pouco mais de dinheiro para poder sair daquela situação que eu estava. Aí uma das pessoas que trabalhavam conosco dentro da loja acabou oferecendo uma vaga no quarto, né, do apartamento dela. Então eu e o Paulo nos mudamos para lá. Eu fiquei por mais 6 meses em São Paulo. Quando as coisas começaram a melhorar, eu voltava para a cidade de Itu. E nesse meio do caminho eu tinha conhecido a Andréia, que hoje é minha esposa. E em uma dessas visitas, a Andréia, nós engravidamos, né? Pro homem é um pouquinho... Na época foi bem impactante, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu. Foi a Andréia estar grávida da Nathalie. Te tornou mais responsável ainda. Me tornou mais porque responsável. Você era muito jovem. Né? É muito jovem ainda. Né? Já fez tanta coisa na vida esse menino? E aí eu tava vendo que tava nascendo uma família. Eu não poderia ficar lá de São Paulo e a família sendo gerida... A tua esposa é de Itu? A minha esposa é de Itu. E aí eu não tinha condições de receber ela em São Paulo, como eu ia levar ela para morar na casa de onde eu já estava de favor. Eu voltei para a cidade de Itu, eu passei um período em depressão, mas algo aconteceu que me fez levantar. Falei, você tem que agir. Eu fui procurar emprego, entreguei mais de 200 currículos, comecei... De novo, depois de um tempo, fazendo compra no supermercado, um conhecido meu daquela multinacional me estendeu a mão e falou, vem trabalhar comigo. Só que na época eu ganhava muito pouco. Eu acabei começando a ganhar muito pouco e eu precisava de algo melhor. Tinha uma família surgindo, eu juntei um pouquinho de dinheiro em moedas, eu lembro, a gente faz esse ritual até hoje. Todo dia 31 de dezembro nós quebramos uma porquinha cheia de moeda e nós montamos o nosso negócio. Então eu vendi... Com um porquinho? Com um porquinho, R$300 havia nele. E eu comecei a vender camiseta pela internet no ano de 2004. No ano de 2005... Você mesmo estampava? Na verdade, eu voltava nessa loja... estampava lá... Em São Paulo e colocava no correio na segunda-feira. Então eu vendia de segunda a sexta dentro dessa empresa onde eu trabalhava. Aos sábados eu retornava para São Paulo, estampava. Na segunda-feira eu ficava sem almoçar para poder colocar as camisetas no correio. E aí começou o meu negócio, aí começou a dar certo, começou a entrar dinheiro, comecei a juntar um pouquinho. Você nunca levou cano pela internet? Várias vezes. Então, assim, eu já quebrei 3 vezes, né, Mas não desanima, né? Nessa jornada, já quebrei 3 vezes e sempre aprendendo, né? Cada vez a gente aprende uma coisa nova. Mas se tornou um homem de sucesso. Hoje eu falei, a sua franquia é tão grande quanto tudo é grande na tua cidade. Graças a Deus. Lógico que uma franquia em Itu teria que ser grandiosa também, como é a sua, como eu disse no início. Posso mostrar? Pode, claro que sim. São as camisetas mais diferentes que nós temos por aí, não? Sim, engraçadas, estilosas. O que mais vende em camiseta, Marcelo? Dá São um as camisetas engraçadas, camisetas com fotos. Então a mamãe... Apresentei o papai com a foto do filhinho, com uma mensagem bacana. Então tem camiseta Ai, mãe adora. Exatamente. Camiseta com foto de filho, né? As vovós. Então tem muito pedido. E quem bola hoje os desenhos para você? Hoje nós temos uma equipe que desenvolve as camisetas. O próprio internauta também manda sugestões para a gente poder criar novos modelos. Então, diariamente, nós estamos criando pelo menos um modelo novo de camiseta. E você tem muitos, né? Tem vários. Tem mais de 5.000 modelos. Mais de 5.000 modelos diferentes.